Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das fases mais intensas e transformadoras da história recente do Brasil, a Nova República. A gente vai entender como o país saiu de um começo super frágil, travou uma batalha épica contra a hiperinflação e finalmente se consolidou no cenário mundial. Bora começar essa viagem no tempo! Pois é, a transição do Brasil de volta para a democracia não começou nada como planejado. Esse início meio inesperado já deu o tom de imprevisibilidade que ia marcar os primeiros anos dessa nova era. O ano de 1985 foi um verdadeiro turbilhão. A esperança estava no ar, o povo nas ruas com movimento diretas já. No fim, Tancredo Neves é eleito, mesmo que indiretamente. Era uma euforia geral, mas a alegria durou muito pouco. Na véspera de tomar posse, ele é internado. E o que era para ser uma festa se tornou uma tragédia nacional. Tancredo morre em 21 de abril e o país inteiro fica mergulhado na incerteza. E aí vem a grande ironia da história. Quem assume o poder é o vice, José Sarney, um político que tinha vindo do partido que apoiava o regime militar. Pensa só, um cara do antigo regime liderando a nova democracia. Esse começo acidental já gerou uma desconfiança e uma instabilidade enorme desde o primeiro dia. O primeiro grande desafio dessa nova democracia não foi político, não. Foi econômico. A década seguinte seria basicamente definida pela luta contra um inimigo poderoso, um verdadeiro vilão que destruiu o poder de compra e a esperança de todo mundo: a hiperinflação. E só para ter uma ideia do tamanho do problema, em 1985, a inflação anual era de 235%. Imagina só, os preços mais do que triplicavam em um ano. Era um caos econômico total, uma herança que exigia medidas drásticas e urgentes. E o que veio a seguir foi uma série de planos econômicos que pareciam cada vez mais desesperados. Teve o Plano Cruzado, com aquela euforia dos fiscais do Sarney, que acabou em prateleiras vazias. Depois veio o Plano Bresser, o Plano Verão, um atrás do outro e nada. A espiral de preços não parava. Aí, em 1990, o recém-eleito Fernando Collor veio com a medida mais radical de todas: o confisco da poupança da população. O resultado disso, ao fim do governo Sarney, a inflação chegou a um número que parece até piada: 1.800% por ano. Um fracasso total. Mas todo esse caos acabou preparando o terreno para o que viria a seguir. E olha que curioso, mesmo com a economia nesse caos, o Brasil estava construindo suas instituições. Em 1988, no meio da confusão toda, foi promulgada a nova Constituição, a Constituição Cidadã. Foi um marco fundamental, que garantiu muito mais direitos sociais, trabalhistas e democráticos para todo mundo. Bom, o Plano Collor não só falhou, como também explodiram vários escândalos de corrupção. E aí, a jovem democracia brasileira passou pelo seu maior teste de fogo. Em 1992, o presidente Fernando Collor sofreu impeachment. Foi um momento traumático, claro, mas que no fim das contas provou que as instituições do país eram fortes e estavam funcionando. Depois de quase uma década de sufoco, veio a grande virada. Chegou o Plano Real. E ele não só resolveu o problema da inflação, como também mudou completamente as regras do jogo político no Brasil. A grande sacada do plano, que foi criado pela equipe do então ministro Fernando Henrique Cardoso, foi a URV, a Unidade Real de Valor. Não foi mais um congelamento, foi uma transição super inteligente. Era como uma moeda virtual que variava junto com o dólar. Todos os preços passaram a ser mostrados em URV, e isso quebrou a chamada memória inflacionária. Basicamente, estabilizaram a economia na cabeça das pessoas antes mesmo de lançar a moeda de verdade, o real. O resultado foi inacreditável. A inflação, que chegava a quase 50% por mês, despencou para menos de 2%. Foi um sucesso imediato, avassalador. O clímax da longa batalha contra a hiperinflação finalmente tinha chegado. E é claro que um sucesso econômico desse tamanho teve uma consequência política direta. Fernando Henrique Cardoso, o FHC, virou o pai do real e foi eleito presidente logo no primeiro turno em 1994. A estabilidade da moeda virou a nova grande prioridade nacional. Durante os seus 8 anos de governo, o FHC se concentrou em consolidar essa estabilidade. A agenda dele incluiu a Lei de Responsabilidade Fiscal, para controlar os gastos públicos, um grande programa de privatização de estatais gigantes, como a Telebrás e a Vale, e a aprovação da emenda da reeleição.
Foi também no governo dele que surgiam os primeiros programas de transferência de renda, como o Bolsa Escola, que foram a semente para políticas maiores no futuro. Com a estabilidade finalmente conquistada, o Brasil estava pronto para um novo capítulo. O lema parecia ser: primeiro estabilizar, para depois distribuir. O foco do país começou a sair da macroeconomia e a ir para as questões sociais e para a projeção do Brasil no cenário internacional. E essa mudança de prioridade é muito nítida. A era FHC foi focada na estabilidade, com privatizações e controle fiscal. Já a era Lula, a partir de 2003, manteve os pilares econômicos, mas elegeu o combate à desigualdade como a grande missão. E na política externa, o Brasil adotou uma postura mais assertiva, buscando liderança na América do Sul e cooperação com outros países em desenvolvimento. O governo Lula colocou essa visão em prática com algumas ações bem marcantes. O Bolsa Família, que unificou e expandiu os programas sociais. O PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que investiu pesado em infraestrutura. E na política externa, o Brasil liderou a criação da Unasul e fortaleceu alianças com potências emergentes, no grupo que ficou conhecido como BRICS. A própria eleição do Lula foi um evento histórico. Depois de 3 tentativas, a chegada de um ex-operário metalúrgico à presidência tinha um peso simbólico enorme. Era um sinal de uma mudança profunda na sociedade, quebrando barreiras e refletindo um novo Brasil. Quando a gente olha para esses 25 anos, a transformação é impressionante. O Brasil deixou de ser uma democracia em crise para se tornar uma nação consolidada e com uma voz ativa no mundo. A jornada de 1985 a 2010 consolidou a democracia e a economia do Brasil. O país superou crises que pareciam não ter solução e encontrou um novo lugar no mundo. Mas a história, claro, não para por aí. A questão que fica no ar é, depois de tudo isso, quais serão os desafios que vão definir o próximo capítulo desta república?